Uma história real de algo que realmente aconteceu comigo e eu vou te contar como foi. Teve um dia que eu tive um sonho e eu estava aqui na minha casa e eu estava na sala com uma amiga minha, que eu conheço ela até hoje. Nós estávamos assistindo a TV, só que os formatos que estavam os móveis não era do mesmo modo que era no dia em que eu sonhei. Então tinha a TV, tinha aqui na parede de trás um sofá e tinha um sofá do lado. E aqui tinha uma porta e a TV. Então, a gente assistindo a TV normalmente conversando. E aí tinha um objeto do lado da onde eu estava. Minha amiga estava no sofá aqui e eu estava aqui. E aqui do lado deste sofá, nessa ponta, tinha um objeto que parecia um aspirador. Sabe, tipo o mesmo formato, com o tubo e com o local para colocar na tomada. Mas as pernas, que deveriam ser umas rodas, né, aquelas que arrastam o chão, eram pernas de cadeira de plástico, aquelas brancas. É um negócio assim que até hoje eu não consigo entender como é que foi no meu sonho. Mas era assim. E aí eu estava assistindo e ela começou a tremer. E ela estava do meu lado e estava conectada na tomada. E eu falei pra ela, fulana, esse negócio aqui tá mexendo, você tá vendo? Ela, não, coisa da sua cabeça, não tá mexendo, olha aí. Aí parou, na hora que eu falei. Então eu continuei assistindo a TV normalmente. E aí, na segunda vez que ela começou a tremer, tipo, muito. Do tanto que ela começou a pular, sabe? E aí eu lembro que eu tava no sofá, aí eu subi pro sofá, morrendo de medo. E ela olhava pra mim, eu olhava pra ela e eu ficava, meu Deus, eu não sei o que fazer. Então, foi que eu pensei, se tá na tomada, então se eu tirar, ele para, né? E aí, eu em cima do sofá, já que eu estava do lado, eu puxei a tomada. Quando eu puxei a tomada, a minha visão embaçou completamente. Sabe, tipo, tirar o óculos vai ficar, tipo, no máximo de extremo embaçado possível. E eu lembro que eu virei pro lado, mesmo não enxergando nada, e aí parecia que ele estava com a voz, com a boca bem aqui na boca da minha orelha, sabe? Sabe quando alguém sussurra, fica nítido, só que ele tava falando normal, ele não sussurrava e nem gritava. E aí Satanás falou essa frase, que foi a única que eu ouvi ele falar, mas foi nitidamente. Ele falou assim, eu te odeio, sua desgraçada. E aí acabou o meu sonho. E eu lembro que quando eu acordei eu fiquei uns 5 minutos paralisada. Nunca na minha vida eu fiquei paralisada, mas aquele dia eu fiquei 5 minutos paralisada porque a voz dele... Assim, eu já assisti filmes de terror, não gosto mais, mas eu já assisti bastante. Só que nenhuma voz que eu ouvi em filmes de terror se comparava, sabe? É uma voz muito grossa e a fala dele transmitia os sentimentos também. Ele falava com ódio, com uma raiva de mim, sabe? E aí eu fiquei paralisada quando eu acordei. Depois de uns 5 minutos eu comecei a chorar porque eu caí na real o que tinha acontecido. E depois de um tempo eu fiquei, né, olhando isso, mas eu sentia medo. Ainda eu sentia medo, porque é a primeira vez que eu tinha ouvido e eu tenho 21 anos hoje. Mas no dia que eu ouvi, eu tinha aproximadamente uns 14 ou 15. Então eu fiquei tipo assim, Jesus, o que foi que aconteceu, sabe? Então foi a primeira vez que eu ouvi a voz dele nitidamente. Só que hoje eu não tenho medo. Eu tenho, vamos dizer, uma alegria de saber que ele falou isso pra mim. Porque ele falou uma coisa que eu quero mesmo que ele sinta por mim, que é uma raiva. Porque eu estou incomodando ele de alguma forma. Então hoje eu penso desse jeito. Naqueles dias eu fiquei com muito medo. Mas hoje eu tenho... Assim, eu penso... Cara, que legal que eu tô incomodando o Satanás. Isso pra mim é maravilhoso, né? É uma satisfação estar alegrando a Jesus e desagradando a ele. Essa foi a minha experiência. Eu queria saber se você já teve uma experiência espiritual nesse sentido, de ouvir a voz de Deus, ou de ouvir a voz de Satanás, ou ter uma experiência assim de ver, sentir alguma coisa. Inclusive, eu já ouvi também a voz de Deus. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Beijo.